E aí galera, hoje eu vim falar de um assunto com vocês que é sobre a correia dentada na Facto 150. Olha ela aí devida instalada, já tem mais ou menos uns 5.000 quilômetros que eu rodei com ela. E eu vou falar as minhas impressões sobre os prós e contras de fazer essa adaptação na Facto 150, beleza? De princípio, vamos falar os prós, que é limpeza. Quesito limpeza, galera, é sensacional. Acaba com aquela sujeira de graxa na roda, de graxa melando todo o sistema de transmissão. Isso aí é uma dor de cabeça que é eliminada logo de cara e é uma coisa maravilhosa. Nunca essa área daqui foi tão limpa depois de 5.000 quilômetros. Pneu com certeza também, a jante. A única sujeira é poeira que pega. Então nesse quesito de limpeza poupa muito tempo. Inclusive eu que rodo muito com a moto, tem essas situações de que sempre quer estar com a moto limpa porque acaba sujando muito. Sempre tem que ficar lubrificando porque eu acabo rodando basicamente 5.000 quilômetros em 3 meses mais ou menos. 2 a 3 meses mais ou menos é que eu rodo 5.000 quilômetros. E aí pega muito porque tem que ficar sempre lubrificando a corrente e sempre suja muito a roda e o pinhão. E olha que eu uso os lubrificantes da Motul de spray, que ele adere muito mais e não precisa colocar um excesso de lubrificante. Então quesito limpeza é o primeiro benefício. O segundo benefício é ajuste. Desde que eu coloquei a correia dentada não precisei trocar mais nenhum ajuste. Já tem 5.000 quilômetros, ela continua com a mesma tensão. Nesse modo agora a tensão está um pouco menor, pelo fato que não tem ninguém em cima da moto. Mas é para ser dessa forma. A compensação do peso do motorista e do carona faz com que ela fique na tensão ideal. A recomendação do fabricante desse kit de correia era deixar um pouco mais folgada. Porém, na prática, foi um pouco diferente, certo? Eu vou explicar para vocês logo logo. Mas questão de ajuste também perfeito. Você roda muito com a moto, não precisa fazer ajuste. São os dois pontos para mim que se tornaram mais positivos, certo? Então ótimo, para mim até aí. Agora, o negativo seria questão de você ter que respeitar realmente o peso máximo da moto, que no caso dessa moto aqui é 165 quilos. Então você tem que respeitar à risca isso. E a maioria das pessoas que tem moto com certeza não respeita. Eu não respeito, não porque eu quero danificar a moto ou algo do tipo. É por questão de necessidade. Sempre eu ando com garupa, eu trabalho com a moto. Então eu já tenho 95 quilos. O garupa varia muito. Eu tenho 3 tipos de pessoas que acabo levando no garupa. Pessoas mais leves com 60 quilos. Pessoas intermediárias com 75 quilos a 80. E pessoas mais pesadas também entre 110 quilos. Então no dia que eu boto a pessoa mais pesada, que é 110 quilos, mais o meu peso que é 90, 95, para quanto vai já? 205, 200 quilos. Então realmente é um excesso de peso. E a correia tem que estar adequada para essa rotina. É muito difícil eu andar sem garupa. É muito difícil. Então a tensão para mim teve que ser um pouco maior. Tem que ser um pouco mais tensionada. Porque qual foi o problema que eu tive? Na subida da ladeira. Aqui onde eu moro tem muita ladeira. Então quando sobe ladeira, acaba passando o dente do pinhão e dá um estralo muito forte. E aí então, quando tá com carona, a tensão que foi recomendada pelo fabricante já não foi suficiente para mim. Quando eu tava subindo a ladeira com a pessoa mais pesada, passou muitos dentes, passou 3 dentes, 4 dentes. E aí fica complicado, né? Porque a moto pode parar no meio da ladeira e a gente tem que subir andando, tem que botar o garupa para subir andando.
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o pinhão, que é essa polia, ela é um pouco maior no diâmetro dela, né? Ela é um pouco maior do que o pinhão original dessa moto, que se eu não me engano é um pinhão com 13 dentes, se eu não me engano. Então ele é um pouco maior. O que que resulta isso? Quanto maior o tamanho do pinhão, mais força exige do motor. Quanto maior o tamanho da coroa, é exigido mais força da roda, correto? Correto. Só que quem manda tração para a roda é o motor, né? Então, quanto maior a coroa, não importa tanto. Não importa tanto comparado ao pinhão. O pinhão, se você aumenta um dente, 2 dentes, já pesa muito na moto. E foi o que aconteceu com a correia. Ela aumentou bastante o diâmetro, como se eu tivesse acrescentado uns 2 dentes do pinhão. E isso pesou bastante no motor da moto. Qual foi o resultado disso? A primeira coisa é velocidade no painel, né? Agora a moto está contando mais ou menos uns 10 km de diferença. Então se eu passo num radar 80 km por hora, eu tenho que me policiar para passar a 70. Existe essa variação. Ah, tem como resolver isso? Tem como resolver isso, é só trocar a catracazinha que fica aqui dentro, que é responsável por contar o giro do motor, para mostrar lá no painel. Mas isso já é um pouco de exagero, apesar de que eu estou testando a correia. Então eu acho que dá para conviver com essa situação. Dá velocidade no painel. Só que qual é o outro problema? A moto anda mais forçada. Por exemplo, se você conseguia antigamente trocar de marcha, por exemplo, quando você atingir 20 km você troca para a segunda marcha, 30 km terceira, 40 quarta, quinta, 50. Hoje já não dá para fazer isso. Hoje você já tem que fazer com 65 km. Isso eu já estou falando contando com o desconto do painel dos 10 km, certo? Então a velocidade ideal para trocar para quinta marcha seria ela com 75 km no painel, já tirando a diferença. Para isso ela ainda continuar tendo torque suficiente para não fadigar o motor, né? Abaixo disso, péssimo. Então o que é que acontece? Transitando normalmente, você já percebe que a moto perdeu mais força. Então o que é que perde? Perde em consumo de combustível. No caso, muita gente fala que a correia acaba consumindo menos, mas no caso desta moto foi o contrário. E eu explico que quando você aumenta o pinhão, você exige mais força do motor. Se você exige mais força do motor, você tem que andar com o motor em alta para continuar tendo aquela mesma força que você já tinha antes com o motor mais embaixo, certo? Só por causa que aumentou o pinhão. Então exerce mais força em cima do motor. O motor não responde mais tão bem embaixo. Você sempre tem que andar sempre mais acelerado. Para você sair em um semáforo, em algum lugar de parada, você tem que acelerar mais. Então acaba consumindo mais. Eu fazia antigamente nessa moto com um tanque de combustível, eu fazia 550 km. Hoje, depois da correia, eu estou fazendo agora 400, 380 km com um tanque, certo? Então, quando tá garupado, é aquela dificuldade de subir ladeira, porque o motor você tem que subir em alta. Antigamente eu colocava a moto na segunda marcha, subindo a 38, 40 km por hora, subia tranquila, a moto nem descia quilometragem, ficava em no máximo 38 lá no meio da ladeira. Hoje não, hoje a moto só sobe de primeira, com garupa só sobe de primeira. Para subir de segunda mais tranquilo, tem que ser apenas o motorista, certo? Então perde eficiência do motor, perde consumo de combustível, certo? A força do motor perde bastante. Em viagem, antigamente eu conseguia colocar nessa moto 120, 130. Hoje dificilmente consigo colocar 105. Normalmente em BR tem muito vento, então
o vento acaba empurrando mais a moto. Eu tenho que andar muito mais de quarta agora, porque a quinta a quinta já é um overdrive, mas piora mais ainda quando eu tô na estrada, boto em quinta, qualquer subidinha ela já começa a perder muita velocidade, já tem que reduzir para quarta. Então hoje em dia, até na cidade, eu preciso reduzir bastante. Na cidade, a marcha que anda mais confortável é na quarta. Isso já tô falando de 70 a 80 km por hora. Então você já vê que consumo de combustível também aí vai pro saco, né? Não tem jeito. Mas a gente está falando de adaptação. Correia em moto que não vem por correia padrão de fábrica é adaptação. No caso dessa moto, várias motos pode ser diferente. É como eu tô te dizendo. Dependendo do tamanho do pinhão, se essa polia for basicamente do tamanho do seu pinhão, você não vai sofrer tanto. Essa polia aqui tá com cara de 15 dentes. Se sua moto responder muito bem com um pinhão de 15 dentes, vai ser show de bola. Você não vai ter praticamente diferença alguma. Só que o pinhão ele tem que ter um tamanho mínimo, porque tem que ter todo esse mecanismo aqui para poder travar e ainda essa parte aqui que tem que ser resistente para poder dar tração à correia. Então esse tamanho mínimo aqui já não serve para pinhão 12 dentes, 13, 14. E eu acho que ela começaria a ficar muito bem a partir de 15 em diante. Outra coisa, né? A questão da tensão. Não pode ter muita variação no fundo, porque existe aquele problema que o pessoal muito diz, que nos 15 mil quilômetros tem problema da correia arrebentar. Mas é justamente por causa disso. Do aperto da correia e peso no garupa. Se você apertar a correia como precisa e você sempre andar sozinho, é muito difícil essa correia partir. Agora, se colocar um carona, é aí que está o problema, porque vai depender muito do peso do carona, vai depender se você passa no buraco, como é que vai estar a tensão, porque a tensão tem que servir para você sozinho e também tem que servir para o carona. E também você e o carona, e ainda a compensação de um buraco que você venha a passar e não venha estourar a correia. Então esses são os detalhes sobre correia, certo? E vocês tiram suas próprias conclusões para ver se é interessante ou não. Mas no meu tipo de uso não foi muito interessante. Me deixou uma pilotagem muito cansativa. Tem que acelerar muito, tem que ter muita redução de marcha, sempre reduzindo e subindo, reduzindo e subindo. Consumo de combustível, no caso dessa moto, consumiu mais porque eu coloquei mais peso no motor por causa da polia do pinhão ser maior, então acaba acrescentando peso no motor e acaba gerando mais consumo. Como acrescentei peso no motor, toda vez que excede o peso da moto, fica muito difícil para subir ladeira. Ela perde muita força, ela não consegue funcionar mais embaixo. O giro dela aí já tem que trabalhar já mais em cima dos 6.000 giros, 5.500, 6.000 giros aí para ela começar a mostrar um fôlego. Antigamente 4.000 giros aí eu conseguia subir uma ladeira tranquilo. Então essas são as minhas impressões. E dizendo novamente que cada moto é uma moto. E eu acho que o kit de correia depende muito do tamanho do pinhão. Então acho que pinhão a partir de 15 dentes, para mim eu acho que já poderia ser interessante, porque já consegue ser do tamanho mais aproximado da polia do pinhão. Certo, galera? Valeu, obrigado a vocês, e qualquer dúvida estamos aí para poder responder.